Muito bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez aqui estamos reunidos numa manhã maravilhosa de domingo, dia 6 de dezembro de 2020, com o propósito de darmos continuidade ao estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Esse momento muito bom, que a gente costuma brincar, que é o momento de recarregar as nossas baterias para uma nova semana que reinicia. E recarregar as baterias com as energias do Cristo é sempre melhor. Então, saudamos a todos, desejando que o nosso estudo seja repleto de conhecimento, né, de troca de informações, reflexões, para aprendermos uns com os outros, agradecendo a espiritualidade por estar conosco nesta manhã, aos recém-chegados, sejam muito bem-vindos, né? Por enquanto só o José Luiz, já é um frequentador assíduo dos nossos outros estudos, mas aqui é a primeira vez. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo, espero que você goste e retorne sempre. Vamos iniciar o nosso estudo fazendo a leitura de uma mensagem, né? O nosso querido irmão Evaldo escolheu essa mensagem, ele mesmo fará a leitura. Logo em seguida eu realizarei a prece inicial. Logo após o Luiz Felipe, fará a leitura, né, do estudo proposto para hoje, item 8 do capítulo 17, que tem como título, né, a virtude. Após a leitura, né, do nosso estudo, eu estou falando passo a passo, porque como tem um estreante aqui, então para ele já ir, né, sabendo, né, a dinâmica do nosso estudo, tá, José Luiz? Eliane também é nova hoje? Eliane, não recordo, Mônica. Eu acho que ela já participou uma vez, ou eu estou confundindo com outro estudo. Mas foi boa lembrança, Mônica. Se foi a primeira vez, Eliane, seja também muito bem-vinda. Tá, aí eu estava falando que o Luiz Felipe vai fazer a leitura do Evangelho, né, do item A Virtude, e em seguida a Mônica, né, nos trará aí as primeiras reflexões. Todos percebem que hoje a gente está com desfalque da equipe, que é o companheiro Beto, né, já foi falado aqui, ele não pôde participar hoje. E ao término das reflexões aí da Mônica, a gente passa a palavra para os nossos amigos aí que quiserem também colaborar, contribuir com alguma observação. Então, basicamente, o nosso estudo é dessa forma. Sem mais delongas, Evaldo, meu amigo querido, fique à vontade, logo quando você estiver pronto. Compartilhe aí na tela a mensagem, para que fique melhor a gente acompanhar. Por favor. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Estão me ouvindo bem? Meus queridos, em consonância com o estudo de hoje, a virtude, nossa mensagem intitula-se Saber como convém, de número 44, do livro Vinha de Luz, página 99. Vejamos. Saber como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar
toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade que para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Evaldo, pela leitura. Então, meus irmãos, neste momento, vamos orar. Vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai Celestial, por esta bendita oportunidade que cada um de nós está tendo neste momento, de participar de um banquete de luz, um banquete espiritual. Na certeza de que o Mestre Jesus está conosco, juntamente com a pleiade de espíritos benfazejos, seus mensageiros, nossos amigos espirituais, é que temos que agradecê-lo por todo o carinho, por todo o amor que ele nos concede a todo instante. Agradecer também aos tarefeiros do plano espiritual do Grupo Espírita Francisco de Assis, que nos dão esse suporte, nos inspirando e nos intuindo sempre ao bem e ao entendimento de tudo aquilo que aquela casa nos oferece. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Neste momento também, gostaríamos de pedir, Senhor e Mestre Jesus, que o teu amor alcance os corações e mentes daqueles companheiros que não puderam participar do nosso estudo hoje, mas, sobretudo, também, Senhor, que alcance a todo e qualquer irmão, encarnado e desencarnados, que neste momento, Senhor, esteja precisando de um carinho, de uma atenção, aqueles que se sentem sozinhos e desamparados. Sabedores, Senhor, de que o Senhor não abandona nenhum de nós, é que lhe pedimos, Senhor, que renove os ânimos desses nossos irmãos. Quanto a nós, Senhor, gostaríamos de pedir que o Senhor nos inspire entendimento da lição proposta para hoje, para que ao término do nosso estudo estejamos mais conscientes das leis soberanas do nosso Criador. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, chegaram mais alguns irmãos aqui. Saudamos a todos, desejando um bom estudo.
Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje, o item 8 do capítulo 17, a virtude. Felipe, por favor, meu irmão, quando pronto, pode iniciar a leitura. Você vai compartilhar ou não? Não. Tá bom. Posso compartilhar aqui? Eu tenho a mensagem. Tem? Tá, pode compartilhar, por favor. Estão vendo? Estamos. Vamos lá. A virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Ser bom, criativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não consta de estadiar-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio, suas qualidades de todos os ouvidos complacentes. A virtude, que assim se ostenta, esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para escolher elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolha. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muito com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Valeu, Felipe. Muito obrigado pela leitura aí. Muito bom esse item a ser estudado, muita coisa aqui que a gente pode comentar. Mônica, por favor, você poderia fazer as primeiras colocações aí, o que você entendeu, que você pode contribuir aí com o nosso estudo, por favor. Bom dia a todos, pessoal que chegou depois. Substituir Beto, para mim, eu acho que não existe, tá? Então, assim, esse estudo era para ser ele.
Mas eu vou fazer aqui algumas ponderações do que representou e significou para mim, o que fez sentido para mim. Primeiro, lembrar que esse capítulo, François, ele foi cardeal francês. E olha só que interessante. Ele desencarnou em 1862. Ele era um divulgador muito fiel do Cristo. Ele desencarnou em 1862 e escreveu esse capítulo em 1863. Olha como é importante escrever um capítulo tão delicado, falando de virtude, porque você é aquilo do que você realmente está falando. Então, assim, desencarnou em 1862, em 63 ele estava ali contribuindo com a gente. Então, a gente não tem dúvidas aí dessa sua capacidade dele, por que ele é um dos escolhidos para trazer um capítulo tão importante. E é interessante porque esse capítulo ele está dentro do Sede Perfeitos, né? Onde a gente já começa lá no Caracteres de Perfeição, da Perfeição, em que no Evangelho de Mateus o Cristo coloca: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí virtude veio logo após o dever. Então, a gente precisou entender, né, esse processo das nossas obrigações morais para poder entender a importância da virtude. Eu preciso estar envolvido com esse processo da compreensão do meu dever comigo e para com os outros. François, ele traz... Primeiro, ele fala, né? Ele exemplifica o que é a virtude. E se a gente trouxer também para agregar, porque ele já coloca que é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, o dicionário ele inclui qualidade, que virtude é qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Em nenhum momento, François, ele nos obriga a ter virtude. Ele oferece o conhecimento da importância dela, do quanto ela é o contrário do orgulho, né? Com o orgulho eu não consigo vivenciar, a falta de humildade faz com que a virtude ela não sobressaia. E ele ainda inclui também a importância dos benefícios que ela traz para nós. Então, ele vai trazendo essas informações e logo no início ele diz que, infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que a desornam e atenuam. Então, algumas enfermidades morais nossas acabam atrapalhando a gente ter a oportunidade de praticar a virtude. E aí ele dá um exemplo muito, muito bem lembrado, existem vários exemplos, né? Mas ele fala sobre São Vicente de Paulo e fala do Cura das. O São Vicente de Paulo, muitas pessoas já têm esse conhecimento, mas assim como o São Vicente, o Cura das também ele foi um sacerdote. E é interessante porque, como François também foi, vocês percebam que a nossa doutrina ela é muito jovem. Então, é natural a gente ainda ter uma cultura religiosa que vem acompanhada do catolicismo, do cristianismo, né? Todo aquele contexto que a gente já conhece. E o Cura das, ele traz essa explicação sobre ele fala que é um sacerdote onde ele era conhecido como padroeiro dos padres. Ele era uma pessoa tão boa, tão do bem, que ele era considerado o padroeiro dos padres. E ele fala que
o que sobressai a esses homens de bem, então ele coloca um parâmetro. A gente tem como meta, a gente tem como nosso guia o Mestre Jesus, que é o mesmo deles. Mas eu fiz uma vez, eu acho que eu já até falei aqui, eu brincava com um amigo meu, uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível, e que tem essa capacidade, ele faz as coisas dele, ninguém fica sabendo, mas você sabe que ele é uma pessoa, assim, um ser humano incrível. E eu brincava muito com ele, que eu dizia que, olha, Jesus está num nível muito longe para mim ainda. Aí vai, mas se eu descer um pouquinho, Chico também ainda está bem longe. Aí eu brincava com ele e falei assim: você é a pessoa mais perto aqui para mim. Aí ele ainda ria e falava: pelo amor de Deus, não me bota nesse bolo, não. Quer dizer, pela capacidade de humildade, a pessoa ela é muito boa e ela não tem essa coisa do exaltar e aparecer perante isso. E aí o François, eu acho que ele foi muito feliz quando ele trouxe esses exemplos. E ainda nesse primeiro parágrafo, no final, ele diz que eles deixavam-se ir. Olha só a oportunidade que a gente tem de estar conectados aos nossos amigos espirituais. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Então, eles tinham eles se ligavam a essas inspirações. A gente sabe, pensamento ele é parte importante do espírito, e a gente, conforme a sua qualidade do que você pensa, você está envolvido com as suas emoções, com as suas atitudes e com tudo que está à sua volta. Então, a partir do momento que eu tenho esse envolvimento com esses irmãos que estão ali contribuindo, eu estou também nessa mesma frequência, eu me sinto mais preparado, inspirado e estimulado a dar continuidade à prática do bem. E é muito interessante porque aí logo depois, no início, depois que ele fala isso, no início do segundo parágrafo, ele fala: a virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos. Então, olha que lindo. É o livre-arbítrio. Ele oferece o conhecimento, mas ele não pode, ninguém tem poder de ação sobre o outro. E esses espíritos evoluídos, eles sabem sobre isso, assim como Jesus e Deus, que é um Pai misericordioso, ele sabe que cada um de nós, no seu tempo, com o seu grau de maturidade, vai fazer esse processo. Às vezes a gente nós nos angustiamos, desejando que o outro ele tenha outras práticas, outros pensamentos, outras atitudes. Mas eu não tenho poder de ação sobre o outro, eu tenho poder de ação sobre mim. E eu posso, sim, servir de inspiração ao outro, assim como o Mestre fez conosco, assim como ele é para nós, a inspiração. E ele, então, ele faz esse convite. Ele não diz assim, olha, vocês têm que seguir pela virtude, porque é o caminho correto. Não, ele fala, eu vos convido. Aqui, exemplo de humildade. Estou dando aqui um roteiro. Você tem a oportunidade de poder tomar a sua decisão. Ele é muito interessante também que ele coloca, tem um momento que ele traz também, lá no último parágrafo, onde ele coloca aqui, ó vós, todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios. Aí ele já vai direto. Aí ele vai falar para aqueles que tomaram a decisão de utilizar o conhecimento espírita para si mesmo, para sua prática diária. Então, ele alerta sobre isso. Ó vós, todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios. E que sabeis quão longe de perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros.
Entende por que o capítulo O Dever veio antes? Ele fala sobre a virtude. Ele diz os benefícios, ele nos alerta o que é a virtude, o que é contrário a ela e que pode te tirar desse caminho. Mas ele está falando aqui sobre a importância do nosso dever. E volta a dizer, a livre escolha, o livre-arbítrio. Porque muitas das vezes a gente fica num processo de lamentar-se, ainda pelas nossas enfermidades mesmo, como ele colocou ali, ainda pelo nosso estágio infantil, o Beto até coloca muito sobre isso, é o estágio infantil ainda que a humanidade está. Mas, nossa, nós já fomos muito piores, sim, mas ainda estamos nessa caminhada. Como diz Joana, somos seres inacabados, a gente está no processo de evolução. Mas ainda assim, tem o nosso conhecimento ali. E não é que eu tenha que, mas alguém da minha casa deveria estar ouvindo isso. Fulano, não. O processo de crescimento é individual. Essa caminhada é minha. Por isso que ele fala que a virtude é uma graça que deseja a todos os espíritas sinceros, que estejam envolvidos. E sinceridade é envolvimento da alma. Não é decoreba, não é aquela evolução, o processo em que eu escuto, mas eu não tenho a prática ainda. É ruim isso? Não, também. Aí é algo que no futuro vai despontar, vai nascer também em nós, mas que a gente está começando. E aí ele encerra, que eu acho que é uma das partes mais bonitas em que ele coloca, mas vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Então, é melhor que aquela humildade sincera na prática de tudo aquilo que ele considera como bem, não é o bem apenas material, mas é o bem geral, é o bem de poder levar seu pensamento quando pensa na humanidade que está ainda nesse processo. É o bem de pensar nas pessoas que estão ali enfermas ao nosso lado, ainda das leis de Deus, porque nós também estamos. Porque aquele que tem mais recursos, que tem mais conhecimento, que consegue agregar mais, ele também tem as provas dele para exercitar a paciência, o amar o próximo como a si mesmo. Então, ele também tem esse exercício. E aí ele encerra pelo orgulho, é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade, é que um dia elas se hão de redimir. Então, a gente sabe que, nesse momento, ele dá a esperança. Ele ali, ele formaliza que nós, ainda por essa questão do orgulho, ainda nos tornamos perdidos. Mas quanto mais a gente avança no processo da humildade, é a hora que a gente vai se redimindo e vai se aproximando. Eu às vezes percebo muitas pessoas ainda sem a esperança no processo em que a gente está vivenciando de mudança. Alguns têm uma esperança de que nós já estamos aí no momento de transição e acham que assim, de um dia para o outro acordou e já entrou, você já está no portal. Mas é um progresso, as coisas não vão acontecendo de um minuto para o outro, senão a gente não estava há tantos milênios do processo saindo em que a gente se encontrou inicialmente da pré-história, os nossos avanços aí da humanidade. Mas eles dão um passo importante dizendo sobre o futuro, que é o que o Consolador Prometido, o Espiritismo, ele nos oferece. A oportunidade de aprender agora, ter esse conhecimento, se esforçar para a prática, um esforço maior, para que aí sim eu consiga entender que eu estou aqui semeando um futuro melhor para a humanidade e para mim também, para o crescimento da gente.
é um processo, é uma caminhada. Se hoje eu não conseguir, e aí eu volto com a mensagem de Santo Agostinho, antes de dormir, faça uma avaliação, uma análise. E aí, como é que foi? Adquirir o conhecimento. Uma vez adquirido o conhecimento, você não pode mais ignorar que você não sabe. Soubemos hoje sobre a virtude. Então, eu já não posso mais ignorar que isso faz parte da minha caixinha de recursos. No entanto, como é que eu tenho exercitado esse processo? Como é que isso tem acontecido na prática? Tem o livro Missionários da Luz, de André Luiz, tem uma passagem, eu não sei exatamente o item, mas ele tem um momento em que ele coloca sobre alguns tarefeiros de uma casa espírita. Acho que o pessoal aí quem já leu, se quiser até depois complementar, mas ele fala dos tarefeiros de uma casa espírita, e olha como a gente tem o conhecimento, está lá na atividade, mas muitas das vezes aquilo não está na sua essência, na sua alma. E aí, pelas enfermidades morais que ainda carregamos, todos nós, sem exceção, quando em alguns momentos eles carregam também os seus desafetos, quando eles entram na casa espírita, eles entram, estão lá fazendo o processo dele, e aí está lá aguardando no portãozinho quem? Esses desafetos. Estão ali esperando aquele irmãozinho. Porque ele ainda, nesse processo, ainda não conseguiu fazer uma conexão suficiente para que ele pudesse realmente estar, como disse aqui o François, deixar ir ao sabor das suas santas inspirações. A gente, às vezes, ainda, por essa fragilidade nossa moral, a gente acaba se deixando envolver, e a atitude de praticar o conhecimento, ela ainda é um processo desafiador a todos nós, mas não é impossível, visto que hoje todo mundo aí acordou cedo, está aí se esforçando, praticando, conhecendo. Olha que maravilha! E aí isso já faz parte da nossa caixinha de recursos, de tudo aquilo que a gente está acrescentando. Mas eu queria tanto que fulano ouvisse, eu queria tanto que meu filho, que minha... Quem precisa somos nós. Crescimento é individual. Precisamos sim dos relacionamentos para esse crescimento. Mas quem precisa hoje desse capítulo somos nós. Quem precisa exercitar e aprender a colocar na prática, trabalhar a humildade, executar mais a sua virtude, somos nós. Então, que Jesus possa também nos inspirar, ser nossa maior inspiração para continuar nessa tarefa que é o nosso crescimento espiritual e ajudar ao crescimento da humanidade. Muita paz aí. Ô, Mônica, muito obrigado aí. Realmente, há muitas reflexões aqui e você só fez aguçar, né? Esse desejo enorme aí de a gente compreender a mensagem do Evangelho, né? A partir de vários prismas. Vou tentar aqui falar algumas coisinhas, mas pegando um gancho do que você me falou aqui, que eu achei muito interessante, né? Quando você diz que a mensagem, né? Os autores nos oferecem, né? O conhecimento, né? E nos dá um roteiro, né? Ele não exige nada de nós, né? Respeitam o nosso livre-arbítrio. E falamos muito disso na semana passada, né? Na questão do respeito ao livre-arbítrio, dessa lei, né, de Deus, que nem ele influencia, né? Nem ele altera. Ele nos conhece, sabe que muitas das vezes a gente vai utilizar esse livre-arbítrio, né? De forma equivocada, mas respeita, porque também criou a lei de causa e efeito e vai fazer com que cada um de nós arque, né, com as consequências dos nossos atos. Isso é muito belo, muito interessante. E aí, quando você diz que os autores nos dão esse roteiro, quando a gente fala em roteiro, é impossível não lembrar da grandeza do trabalho de Allan Kardec, né, do nosso codificador, né? O trabalho árduo dele de receber toda essa bagagem, né, todo esse material divino, né,
oriundo da espiritualidade, e aí ele, de forma assim magistral, até porque foi preparado para isso, né? Ele organiza, né, de forma muito pedagógica, né, de fácil compreensão. Então, por isso percebemos, né, essa coesão, né, essa concatenação de ideias, né? Uma coisa vai puxando a outra. Aí você disse ali que a gente está estudando virtude hoje porque ontem estudamos o dever. E isso é muito legal, porque vai facilitando o nosso entendimento. E aí eu peço licença para também recuar um pouquinho lá no início do capítulo que a gente está estudando, do Sede Perfeitos, porque já vimos lá, né, que o homem de bem é aquele espírito íntegro, né, aquele que consegue compreender, aplicar os ensinamentos do Cristo, né, aquele que não mais se afastam das leis de Deus, né, que são perfeitas, imutáveis, né, que nos proporciona a felicidade. E toda vez que estamos infelizes é porque nos afastamos das leis soberanas de Deus, né? Já compreendemos também que o verdadeiro espírita, né, é aquele que emprega, né, todo esforço para domar suas más tendências, né, suas imperfeições, as suas viciações, né? Esse trabalho contínuo, né, é o que faz um verdadeiro espírita, né? Esse desejo de domar suas más tendências, né? A gente já aprendeu isso também. Então, para que consigamos, né, de fato, nos tornar espíritas, para logo em seguida se tornar homens de bem, é fundamental, né, extirparmos de nós todo sentimento contrário às leis de Deus, né? Que esses sentimentos contrários ainda que nos prendem a mundos inferiores, né? Uns ainda têm uma certa dificuldade em eliminar o orgulho, a vaidade, a inveja, né? Então, à medida que a gente desenvolve, né, esse exercício, né, constante de eliminar de nós, né, do nosso íntimo, tudo isso que ainda nos entristece e que nos prende aqui, né, nesses mundos inferiores, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo e, a partir do momento que a gente elimina, a gente ganha. E o que é que a gente ganha? A gente ganha, né, o fortalecimento das nossas ações no bem que vão dar, por consequência, a aquisição dessas virtudes, né? E, assim, a aquisição dessas virtudes, ela independe, eu entendo que ela independe das opiniões, dos aplausos, das críticas dos outros. Isso não é mais necessário nesse contexto, nesse processo, porque o processo de aquisição das virtudes, né, é algo muito íntimo, é uma conquista e uma transformação interior. É o burilamento do nosso próprio ser, que nos fará perfeitos um dia, né? E aí fica a pergunta, como iniciar esse processo? Né? A gente que falou em roteiro, será que existe uma receita de bolo? Existe um método? Né? A gente sabe que somos individualidades, né? Fomos criados simples e ignorantes, mas à medida que fomos experimentando, né, caminhos diferentes, a gente chegou a patamares diferentes no que se diz respeito à evolução espiritual. Então, nós somos iguais em essência, porém diferentes em adiantamento. Então, arriscar uma receita de bolo, um método, né, um roteiro nesse sentido de adquirir virtudes, seria até, de certa forma, assim, uma irresponsabilidade da nossa parte, porque a gente sabe que existem essas diferenças de cada ser. No entanto, a gente sabe que a lei cósmica do amor é o nosso ideal, né? A lei da caridade, a lei da bondade, é isso que nos fará seguir o caminho do bem. É isso que nos fará um dia sermos a imagem e semelhança do próprio Criador, quando chegarmos ao patamar de Jesus. E aí ele nos dá o roteiro através do seu evangelho, que é o que a gente está fazendo aqui. Estudando, discutindo, trocando experiências e reflexões para que a gente aprenda realmente a mensagem que ele gostaria de passar para a gente, que a gente ainda hoje tem tanta dificuldade, mas estamos nesse processo, né?
de entendimento, para daqui a pouco a gente poder colocar em prática, né? Então, o Espiritismo, ele nos esclarece e nos concede alguns suportes, algumas ferramentas para iniciarmos esse processo, né, de reforma íntima, do despertar do autoconhecimento, que é muito importante, né? Essa busca incessante de praticar o bem, praticar a caridade, né? De sermos devotados com aquilo que a gente se oferecer a fazer, né? De a gente ter essa compreensão, a indulgência, o perdão para com as imperfeições dos nossos amigos, né? De caminhada, né? Tudo isso nos dará condições favoráveis para a gente concentrar esses bons sentimentos, né? Essas qualidades que Mônica citou bastante, né? Essas qualidades que ela foi buscar lá no dicionário, né? A definição, né, de virtudes. Então, essa qualidade que nos sugere a sermos corretos, né, de forma desejada, é isso que o Espiritismo nos proporciona. E aí a gente tem que usufruir disso tudo, né? Enfim, adquirir essa ou aquela virtude, né? E arrisco a dizer que o nosso grande desafio como espíritos, né, caminheiros, né, caminhantes, né, nessa longa estrada da evolução, é eliminar essas imperfeições e adquirir virtudes. É algo fácil? É uma missão fácil? Com certeza não, porque a gente vai ter primeiramente que afastar de nós as nossas querências, né? Muitas vezes infelizes, né? A gente tem que renunciar a nós mesmos, né? E isso é uma tarefa muito difícil, mas não é impossível. E graças a Deus a gente tem essas oportunidades de estarmos aqui reunidos uns com os outros, ouvindo, né? Principalmente ouvindo, para que a gente possa aprender. E também achei interessante quando a Mônica falou aqui no final das reflexões dela, que a gente já está aqui reunidos, né? Aprendendo, né? E que somos nós que devemos estar aqui, né? Ouvindo, essa questão que ela fala da palestra, que a gente sempre fala, né? Que a gente comenta, fulano tinha que ouvir, Beltrano tinha que ouvir isso. Não, somos nós mesmos. E o interessante é que esse ato, né? Esse singelo ato, que para a gente pode ser uma coisa rotineira, né? De parar, né? A nossa rotina, de acordar num domingo, né? Domingo é conhecido como um dia de descanso. A gente poderia estar agora ainda dormindo, ou descansando, fazendo qualquer outra coisa, mas esse singelo ato de parar e estudar o Evangelho do Cristo já é um sinal, né, que já sentimos a necessidade íntima de nos melhorarmos, de nos transformarmos, de tornarmos seres mais perfeitos, né? Isso denota o despertar do nosso ser para os nossos erros, para os nossos equívocos, para as nossas faltas, né? Então, estudar o Evangelho do Cristo vai nos proporcionar esse entendimento e essa felicidade, ou seja, intimamente a gente já sente o desejo ardente de ser um espírito virtuoso, repleto dessas qualidades que certamente nos farão, né, nos tornarão espíritos mais felizes, mais puros e mais evoluídos. Acho que esse é o grande objetivo e foi o que a gente conseguiu captar dessa mensagem tão belíssima desse espírito. Ô, Sandro, só para reforçar, e foi porque você fez uma pergunta, já respondeu plenamente, muito bem, sobre qual é então o caminho, né? O que me faz, né, ter toda essa responsabilidade com esse processo do meu crescimento. Sim. E aí você falou que é uma palavrinha única e que todo mundo sabe que é o autoconhecimento. Só que eu queria, para reforçar, só lembrar a questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, né, no item da perfeição moral, e olha só, a gente está lendo o Evangelho Sede Perfeitos. Isso. Então, no item, a perfeição moral, da perfeição moral, o item conhecimento de si mesmo, Kardec pergunta aos espíritos na questão 919,
qual o meio prático mais eficaz que tem o homem, o meio prático mais eficaz, qual é a forma mais rápida que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí eles respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Perfeito. É o caminho. É o caminho, o autoconhecimento, né? Muito bom mesmo. Obrigado aí, Mônica, por reforçar aí. Irmãos queridos, alguém gostaria de falar algo sobre o tema, contribuir aqui com o nosso estudo, nos ensinar aí? Fiquem à vontade. Sandro. Opa, fala, Felipe. Oi. Gostaria de fazer uma pequena observação do que eu pude estudar sobre o capítulo. Sim, por favor. E levando, né, aproveitando as palavras da Mônica, o último capítulo, Dever, né, nos serviu para mostrar que, como nós estamos fadados a seguir o caminho do Cristo, né, como modelo, nós temos o dever de seguir as ações de Cristo, né, os evangelhos. E eu estava estudando esse tema virtude, e eu escutei o Raul Teixeira falar sobre o saber e a virtude. Eu achei muito interessante, porque ele diz que ele diz que virtude sem sabedoria é tolice. Então, tem uma grande importância nessa frase, nesse vídeo que ele fez, porque muitas das vezes a gente coloca a virtude de forma alterada, né? A gente pensa que tem uma virtude, que está fazendo uma virtude, e, na verdade, está sendo deturpada. Então, eu trouxe aqui uma questão do Livro dos Espíritas para a gente distinguir o bem do mal, para a gente poder introduzir uma reflexão sobre a virtude que a gente pratica, né? Então, a questão 630 diz assim: como se pode distinguir o bem do mal? O Kardec pergunta. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, o Raul Teixeira, ele dá alguns exemplos, como, por exemplo, uma bondade sem a sabedoria não torna a pessoa virtuosa. Como uma mãe sendo boazinha, dando bala para uma criança antes da refeição, ou como a gente exercer a nossa fidelidade, a nossa lealdade com algum amigo, e essa lealdade, essa fidelidade se omitindo algo que seja mal, uma ação ruim. Então, na verdade, a gente não está exercendo a virtude da lealdade nem da fidelidade, muito pelo contrário. Porque nós sabemos que em um ato de bondade não há nunca nenhum pingo de maldade ali, né? Ou praticamos o bem ou praticamos o mal. E eu achei interessante trazer aqui para o estudo que nós devemos ter o conhecimento, como foi dito, né? Saber distinguir o bem e o mal, para assim a gente poder para a gente poder agir, né, de forma virtuosa. E para encerrar a minha colaboração, eu vou ler a questão 893 do Livro dos Espíritas. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, resume bem o que a gente estava dizendo aqui. Excelente, meu amigo. Muito bom, excelente mesmo. Sandro. Oi, Valdo. Eu também gostaria de acrescentar alguma coisa. Ah, tá bom.
Só agradecer aqui ao Felipe, passo para você aí. Tá bom. Excelente, Felipe, assim, o que você nos trouxe aí, principalmente aí essas perguntas, né, que estão no livro dos Espíritos, né? Pô, essa última aí realmente fecha aqui, né, o que a gente está estudando. É muito bom esses exemplos do cotidiano que você deu aí para para auxiliar a gente no entendimento aí das palavras de Raul Teixeira, né? Quando ele disse que é preciso ter sabedoria, né? No próprio ato da bondade, né? E ficou muito bom esses exemplos que você deu, principalmente o da mãe, né? Porque a gente pode estar achando que está fazendo um bem, mas se a gente não tiver esse discernimento, né, do bem e do mal, a gente acaba promovendo um mal maior. Então, muito bom mesmo. Muito obrigado aí pela participação, tá? Evaldo, por favor, meu irmão. Sim. Eu gostaria de acrescentar o seguinte. Eu ontem à noite estava lendo um livro intitulado Aquém e Além da Fronteira de Cinzas. Esse livro foi escrito e psicografado no momento, eu não me lembro, eu não estou de posse dele, quem psicografou, mas foi escrito em 1989, há 31 anos atrás. E veja a leitura, as observações, como diz respeito a tudo que está acontecendo hoje. Ele diz assim, os tempos estão maduros, isso em 1989. Os tempos estão maduros. O que foi mal estruturado está a caminho da destruição irreversível e urge apresentarmos novas opções para o porvir, que fatalmente virá. É importante denunciar o que está errado, fazendo coro a numerosas advertências partidas do mundo espiritual e tendo ressonância cada vez maior no plano material. Você vê, isso em 1989. É o que eu queria acrescentar. Meu amigo, muito bom. Aquém e além das fronteiras de De cinza. Cinzas, de Newton Boechat. Muito bom. Agora, não me lembro se foi psicografado ou não, porque eu não estou de posse, só apenas eu fiz essas anotações que eu me achei muito atual, que dizia Isso, muito ao presente. isso. Muito obrigado, tá, Evaldo, aí pela indicação de leitura. Realmente, 31 anos, né? 31 anos. E Há 31 anos. nos faz refletir muito, né? É, E se a gente voltar um pouquinho ao tempo, e Mônica até citou isso, né? Assim, é, estamos em constante evolução, né? Então, a própria doutrina, né? A própria doutrina, como Mônica falou, ela é praticamente uma bebezinha, né? Ela nasceu praticamente ontem, se formos analisar, né? Os séculos que já se passaram, né? E o interessante é que ela é bastante atual, né? Então, até essa preocupação aí desse trecho que você falou, que a gente tem que ter agora que vai haver as consequências, né, daqueles atos falhos que a gente cometeu no passado, a própria doutrina ela também nos traz isso, né? E o diferencial é que ela nos traz de outra maneira, né? Ela nos traz esclarecendo o porquê, né, disso. E aí é Ele inevitável a ainda gente... diz, ele ainda diz lá no trecho que diz: urge que as pessoas, os dirigentes e a sociedade se sensibilizem com novas colocações filosóficas para orientar tal mundo em falência e desordem, prestes a despencar para o abismo. Se houver quem ouça, quem sabe nos poupemos de situações ainda mais desagradáveis do que as atuais. Quer dizer, atuais de 1989. A gente sabe, né? A gente tem consciência do ataque, né? Das entidades, né? Ainda atrasadas, né? Vamos colocar assim. E os adversários do Cristo são muitos, né?
Então, por isso que de tempos em tempos surgem essas ideologias, né? Esses movimentos contrários à lei de caridade, né? E que lutam, né, insistentemente nos afastar de Deus, de Jesus, né? Do Evangelho do Cristo. Então, o que é que acontece? É um alerta, né, para todos nós, para que a gente tenha, né, sempre essa condição de prontidão e de vigilância para com essas ideias, né, contrárias ao Evangelho do Cristo. É um alerta, uma advertência que a gente tem que ter. Mas a doutrina, ela nos oferece, né, essas ferramentas, né, esse suporte para que a gente consiga, como o Felipe acabou de falar, essa capacidade de distinguir o bem e o mal. Então, que a gente realmente continue estudando, né, e sempre alerta a tudo isso que é aparecer, né, como ideologias puramente materialistas que só nos trará dor e sofrimento, né? Então, eu acho que a bússola, né, o nosso norte verdadeiro sempre tem que ser o Evangelho do Cristo, né? O ensinamento do Cristo, como Mônica falou e relembrou, Cristo, Jesus Cristo, é o nosso guia e modelo. E é a ele que a gente deve seguir. Mas muito obrigado aí, Evaldo, pela sua sugestão de leitura. Meus irmãos, mais alguém? A gente tem alguns minutinhos aí. Se alguém desejar falar alguma coisa, por favor. Sandro? Fala, José Luiz. Tudo bem? Eu acho que quando a gente lê o Evangelho, a gente tem que se colocar nessa posição, né? Eu acho que é importante quando a gente se aprofunda nele e fala assim, está sendo dito para mim. Então, nessa situação aqui, uma das coisas que a Mônica falou e eu achei bem interessante é 1, 2, 3, 4, no quarto parágrafo, né, da virtude, ele fala assim, a virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros. Então, assim, esse envolvimento sincero que a gente tem, mesmo que a gente ainda esteja pouco evoluído, que ele fala assim, longe da perfeição, a gente pode adquirir ele através de uma graça. É isso mesmo. Vou botar ele na minha oração, então, agora. Porque, normalmente, quando eu oro, eu chego assim, me dê forças, né? Não estou pedindo para afastar o problema. Mas, normalmente, a gente pede me dê forças para eu conseguir superar os obstáculos, né? E, assim, a gente sabe que orgulho e humildade são balanças que estão dentro de você. Quando você tira orgulho, a humildade, né, ela aumenta, ela pesa mais dentro de você. Então, nesse processo, eu já sei que hoje, na minha oração de noite, quando eu for, eu falo assim, é uma graça, não é? Pô, falou que é uma graça, por favor. Então, assim, já que eu sou essa pessoa sincera, não evoluída necessariamente, né? Eu ainda estou nesse processo ainda de perfeição. Ele vê que a minha prática, que eu tento fazer o bem, ela ainda está ainda num processo não muito modesto, né? Não muito moderado, que ele fala lá na frente. Então, assim, eu achei interessante, porque, assim, normalmente a gente coloca muito mérito, sempre mérito, 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 mérito. E ele me botou, assim, ele me representou, assim, de uma forma, assim, graça. Isso bateu muito dentro de mim. Eu falei assim, cara, é uma graça. Assim, se eu for sincero, mesmo eu errando, eu caindo, sabe, nesse processo todo que é o caminhar desse aperfeiçoamento de progresso espiritual, ele me dá como graça. Então, assim, eu gosto, né, assim, dessas questões, assim, desses pequenos detalhes, quando a gente olha, a gente se coloca dentro ali naquele texto, sabe que ele é para você, né, e reflete devagarzinho. Mas, assim, eu gostei muito disso. Gostei muito também daquelas santas inspirações, né, que são, na verdade, são suas intuições, quando você começa realmente a entrar em sintonia, né, com essa força divina, né, com esse universo divino dentro de nós e, na verdade, fora de nós. Então, assim, eu gostei dessa parte. Gostei muito dessa parte que ele fala assim, virtude é uma graça desde que você já esteja com um sentimento sincero dentro de você, mesmo que você não esteja evoluído. Tá? Mesmo? Então, assim, já vou colocar na minha oração hoje, eu acho que sempre falo assim, olha, estou atrás dessas virtudes, né? De fazer o bem,
né, trabalhando no bem. Então, assim, eu já vou começar a colocar isso dentro das minhas orações, aquela graça. É assim, eu vou falar para você que eu sou prático e interesseiro. Eu não vou falar para você que eu não sou interesseiro, está dentro das minhas imperfeições também. Então, quando eu pratico, às vezes, algumas coisas, assim, você fala assim, ah, não, isso aí é completamente desinteressado. Mas é assim, eu tenho interesse espiritual nisso. Então, assim, para mim, né, eu estou ainda naquela transição, ainda gostosa, ainda de saber assim, ah, completamente desinteressado. Talvez sim, mas completamente desinteressado em qual plano? Material, espiritual? Então, assim, eu gosto desse processo todo, desse caminhar, e que quando... A Mônica é fogo, né? A Mônica, ela faz um marketing da aula de Joana, porque, assim, conhece a ti mesmo. Então, ela já está fazendo marketing para todo mundo ir para a aula dela. Então, Mas assim... é a Joana, né, amigo? Vamos Então, combinar. assim, então só uma questão assim de o quanto é importante. Eu acho que isso me tocou bastante, né? A parte de intuitiva, né? Que você faz sobre desinteresse. Mas assim, essa parte da graça, ele me tocou bastante e desse quando está sincero no coração, quando você abre a sua alma, mesmo sendo imperfeita, nesse processo tão interessante, nesse caminhar tão interessante que é a nossa evolução espiritual. Gosto muito. É muito bom a gente estar aqui hoje e poder fazer essas reflexões que vão mudar a tua vida completamente. Com Obrigado. certeza. Pô, nós que agradecemos, meu amigo. Você é a primeira vez que participa aqui do nosso estudo e nos traz aí a sua impressão, né, a tua experiência, né? Então isso é muito bom, né? O evangelho, ele quando nos toca, né, é algo assim inexplicável, né? E é muito bom a gente passar por essas experiências, né? Muito bom mesmo. Mônica, quer acrescentar algo, Mônica? Lenilson quer falar, eu quero ouvir. Todos nós queremos. É sempre bom ouvir nosso companheiro Lenilson. Eu estava ouvindo assim vocês nessas reflexões e assim as virtudes, em que momento elas fazem mais diferença em nossa vida, né? Aí a gente se pergunta assim, poxa, no momento que eu estou em casa, no momento que eu estou na família, no momento que eu estou no trabalho, convivendo com as pessoas, como as virtudes fazem diferença, né? Porque quando você se depara com pessoas que são justas, que são otimistas, que têm assim, são compassivas, né, com os nossos erros, são honestas, são pessoas corajosas, são pessoas disciplinadas. A gente vai começando assim a ouvir esse conjunto de virtudes que o ser é capaz de desenvolver. Você começa a ver como que isso é importante, né? Como que é importante a gente desenvolver essas virtudes em nós, porque a gente consegue, com elas, influenciar todo um conjunto, né, das nossas vivências, das nossas convivências. Uma pessoa que é otimista, pensa direitinho, o quanto que ela pode fazer bem para aqueles que convivem com ela. Então, a gente vê assim, a gente ir construindo dentro de si virtudes é uma tarefa assim, muito importante para a nossa vida, né? Então, você pensa assim, como é que eu vou desenvolver isso? Porque tudo na nossa vida, ela começa através do hábito. Se eu quero desenvolver uma virtude, eu preciso começar a pensar, né, nos hábitos que eu tenho diariamente na minha vida. Porque, às vezes, assim, a virtude é uma coisa que a gente vai desenvolvendo no decorrer do tempo, né? Sim. Porque ela, assim, ela vai sendo construída, né? Vamos construindo a virtude. Aí o conjunto de virtudes vai montar o nosso caráter, né? Então, assim, fazer esse trabalho íntimo em nós é uma tarefa que a gente veio fazer, né, na nossa encarnação. Então, a gente começa a pensar assim, o nosso amigo estava falando que muitas vezes a gente identifica as virtudes em nós, aquelas que estão em desenvolvimento, muitas vezes através dos vícios. Então, o vício indica
poxa, isso está me incomodando, né? Eu preciso melhorar nessa área. Aí você faz um conjunto de ações, né? Para que você possa construir isso. Aí eu estava lendo um pensamento que ele diz assim, a virtude é o equilíbrio. Então, por exemplo, quando a gente pensa na coragem, uma pessoa que é corajosa demais, ela se torna imprudente. Aquela que é corajosa de menos, ela está se acovardando perante a vida. Então, a coragem, a virtude da coragem, ela está assim, no meio, né? Quando a gente consegue o equilíbrio entre essas forças, né? Mas, para isso, a gente precisa de tempo. Então, assim, não se sentir culpado, né? De que ainda não conseguiu avançar o suficiente, né, nessas virtudes, é uma coisa assim, muito importante para a nossa alma. Porque quando a gente se culpa, a gente se paralisa, né? A gente se fere. Então, eu fico pensando assim, qual a virtude que eu preciso buscar? A gente pode fazer uma pergunta para nós mesmos. Qual a virtude que eu preciso buscar? Então, nós vamos perguntar o quê? O que mais está nos incomodando? Então, se o que mais me incomoda é esse orgulho que eu não consigo me libertar dele, eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar controlar esse orgulho, né? Porque o orgulho em si, ele é uma força, né? Que a nossa alma tem, mas quando ele está descontrolado, a gente perde, né? E aquilo fere a gente. Então, a busca da virtude está muito naquilo que está diariamente nos incomodando, nos ferindo. E aí o texto, né? A Mônica comentou no início do nosso amigo, ele fala assim que, na verdade, eu enxergo o texto assim, ele diz assim, olha, a simplicidade que você conseguir desenvolver, ela vai enaltecer todas as virtudes que você possa ter. E quando você vai para o caminho contrário, ela consegue abafar tudo aquilo que você tem de bom. Porque o orgulho, ele fere demais, né? Essas virtudes que a gente já tem, porque nós já temos virtudes. Cada um de nós já desenvolveu dentro de si alguns pontos assim muito importantes, né? Que fazem a gente vibrar, que fazem a gente caminhar. Então, assim, eu sei que quando a gente deseja, tudo cresce dentro de nós. Então, o desejo, né? Desejo é uma força tão grande. Então, a partir do momento que você começa a desejar ser melhor, você já tá no caminho. E aí, a gente, caminhando junto, né? Porque nós precisamos fazer isso, caminhar junto, contribuir um com o outro. Então, a fala de cada um, até quem não está falando, mas que está jogando essa vibração no espaço nesse momento, ele vai impregnando todo o nosso ser e nos impulsionando, né? Para que a gente possa continuar caminhando. E isso é muito bom. É interessante, Sandro, teu áudio não está aberto. Opa. Não, só tava... É interessante. Pode falar. Não, fale, mano. Depois era só para agradecer ao Lenilson e falar que é muito importante esse exercício aí que ele nos propõe, né? De buscarmos, né? A virtude que esteja mais próxima, né? É muito bom. Gostei muito. Obrigado, Lenilson. Pode falar, Mônica. É legal que esse conjunto de todo mundo aí, né? Desde o seu Evaldo, o Lenilson, de Felipe, todo mundo que está, o Zé, a gente está falando da virtude, o conjunto das qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Isso. E aí até Felipe colocou lá que o bem, ele está ligado às leis de Deus. E aí vem aquela questão, onde é que elas estão registradas? Legal. Se ela está registrada na minha essência, se o meu crescimento é individual, se eu tenho os meus recursos, uma criança que ainda não tenha todas as informações que sejam passadas ao longo do tempo,
ela já sabe o que está certo e o que está errado. E ela olha, e ela faz aquele olhar, né? Tem aqui pessoal da área de educação, psicólogo, pessoal que conhece, pais, que ele é pequenininho e ele, e ninguém ainda ensinou. Mas é porque eu carrego essa essência em mim. Por isso a importância, e aí, Lenilson, é um passo de cada vez. É aquele processo mesmo de lapidação. Eu fui numa loja aqui no centro de São Pedro, belíssima ali na Nova São Pedro, e ela tem um mostruário de pedras de tudo que é tipo, sabe? E aí ela mostrou uma pedra embrutecida, gente, por fora feia, sabe? Muito feia. Mas ela fez como se fosse um cinzeiro, ela cortou no meio. Quando abriu, gente, que lindo, que cores, que coisa mais fantástica. Então a gente não daria nada para ela, talvez a gente empurrasse no meio do caminho, chutasse ela e nem prestasse atenção. Nós temos essa beleza carregada em nossa essência. Quando a gente fala das leis divinas impregnadas em nós, é como se fosse essa pedra que por dentro tem um brilho enorme, mas que ainda embrutecido por fora, a gente ainda está aprendendo a como fazer para lapidar, até que brilhe. É por isso que Françoise fala que São Vicente de Paulo, Curadás e outros, eles eram desconhecidos do mundo, mas eram conhecidos de Deus. Quem tem dúvida? Quem tem dúvidas de que todos nós temos uma essência para brilhar? Fica aqui essa reflexão. Dentro de você tem uma pedra brilhando e você está lapidando aos poucos. Muito bom, Mônica. E, de certa forma, você fechou o nosso estudo de uma forma muito maneira, muito bacana. Gratidão aí por nos trazer essa reflexão, né? E que a gente possa ter sempre em mente que somos, né, essa joia preciosa, né? Apesar das nossas imperfeições, né, que é essa aparência embrutecida, nós somos essência de Deus. Então, nós somos belos, nós somos a tua própria semelhança. Meus queridos, gostaria muito de continuar aqui. A Lucy quer falar ali rapidinho. Só é rapidinho. Que deixe brilhar a nossa luz, né, Mônica? Que brilhe a nossa luz que está dentro da gente. Exatamente. Exatamente, que brilhe a nossa luz. O José Luiz falou sobre, o Lenilson falou sobre pessoas que são boas, que nos são exemplo, e eu me lembrei de Chico Xavier. E tem um compositor chamado Nando Corpel, que ele é inteligente, ele é sensível, ele tem músicas lindíssimas. E ele tem uma música sobre o Chico Xavier que chama Irmão Chico, e que ele fala assim: quando acusado, usou amor, caluniado, usou perdão, quando traído, usou a luz do coração, quando... Lucy, apertou seu áudio aí sem querer. Fazer de novo? No caluniado para lá é que a gente não ouviu. Lucy, se você puder repetir, agradeço. Pode repetir. Inclusive, vou até recortar depois, tá? Para divulgar isso aqui lá no Amigo do Jefa, porque boa. Os nossos amigos têm que... Acusado, usou amor, caluniado, usou perdão, quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele nem viu.
meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. É lindo demais, né? Eu achei interessante esse elogiado. Muito bom. Ele nem viu, gente, ele nem viu. Eu tinha que trazer, porque chamou muito a minha atenção. O Nando Cordel realmente, Chico, é isso que a gente sabe, né? Gratidão. Aí, né, Sandro, as virtudes, que são o conjunto das qualidades essenciais que Chico exercitava e que constitui o homem de bem. Perfeito, isso aí. Gratidão, Lucia, aí pelo presente que você nos deu. Uma faísca aí de luz e de beleza do que é o nosso coral. É um aperitivo para quem não conhece. Mas é muito bom, sim. Inclusive, o Nando Cordel, ele consegue pegar isso. Quando ele fala em paz pela paz, ele começa assim, a paz do mundo começa em mim. Isso. Não precisa mais da música, né? Nada. Então, meus queridos, como havíamos já anunciado, né? Vamos chegando aqui ao término do nosso estudo. Antes de passar para a prece de encerramento, que será realizada carinhosamente pela nossa irmã Bianca, eu gostaria, só anunciar que o Beto poderá estar conosco no próximo domingo, se Deus quiser. Então, a gente vai ter mais uma força, né? Uma ajuda aí para entendimento do tema. Por isso mesmo, convido algum irmão ou irmã que gostaria de nos trazer as primeiras reflexões para o próximo domingo do item 9, os superiores e os inferiores. Ficaria muito contente se alguém fosse voluntário, porque aí eu daria essa informação preciosa para o nosso amigo Beto. Estou na expectativa aqui de eu ver o... Como ele diz, encarnado de preferência. Estou aqui só na expectativa de ver algum microfone aqui ser ativado. Só a leitura, gente. Ninguém? Mônica, acho que eu vou ser demitido. Acho que o Beto vai me demitir. Não tô, segundo domingo, quando eu não consigo. Ele tem um poder de convencimento maior, amigo. Não, a gente tá fraquinho. Tô fraquinho. Eu e você estamos fraquinhos. Só a leitura. Lá, já se colocou. Isabela pode ler. Isabela pode ler. Viu? O que um choro não faz, hein? Bom dia, Isabela. Tá bom, tá anotado aqui, minha irmã. A leitura Obrigada. É a parte. E as primeiras reflexões aí, quem pode nos trazer? Coisa simples, basta só nos informar, né? E nos trazer aí o que entendeu do assunto, para que a gente possa ir, né, trocando ideias e entendendo melhor. Qual o choro dessa vez, Mônica? O que é que eu falo? Eu tenho uma sugestão. Hoje era para ser Beto. Sim. Então a gente comunica ausente, acontece isso, tá? Não tá aqui, vai ser o escolhido. Você comunica a ele que é dele. Tá certo. Por que eu queria... Eu gostei da sugestão, Mônica, só que a gente corre um risco, porque se ele não puder participar, aí o estudo fica, de certa forma, um tanto vazio, como iria acontecer hoje, e graças a Deus, aí no apagar das luzes, você nos socorreu. Então, se algum irmão ou irmã puder nos trazer aí as primeiras reflexões, é muito bom, né? Porque aí o Beto só complementa, qualquer um de nós. Relembrando que é uma coisa simples, meus irmãos, não se preocupem aí essa questão de... Opa, alguém falou? Não, é a Rosângela que está com o áudio aberto lá, que ela acabou entrando de novo. Entendi. E a gente sempre lembra, né, Mônica, que é algo simples, né, singelo, não requer grandes preocupações,
é como se fosse realmente o nosso estudo presencial, onde a gente vai ali expor o que a gente entendeu do tema. Então, aqueles que tiverem bastante atarefados aí e que não puder fazer uma pesquisa muito extensa, não se preocupem, basta ler o item, né, proposto e talvez ali fazer algumas anotações do que entendeu, somente só. E o complemento a gente vai fazendo aqui. Alguém gostaria de fazer? Só o que chamou a atenção. Isso. Sandro, Oi, posso fazer. Cida. Pô, muito Posso obrigado, fazer minha de irmã. novo. Muito obrigado, tá? Pela sua disponibilidade aí, pela sua caridade, porque você conseguiu salvar meu emprego. Porque eu estava vendo a hora do Beto me demitir. Ele disse que eu sou ele disse que eu sou o chefe dele, mas é só para papel. Sabe como é que funciona, né? Aquelas empresas que tem ali todo o organograma em papel. Tem meta, a gente tem meta, a gente tem que apresentar lá nos bastidores as informações. Entendeu? Então, Eu sou iniciante, mas eu vou tentando. Não, com certeza. Todos nós somos. E aí, aqui no organograma consta meu nome como coordenador, mas, na verdade, os nossos amigos que trabalham nos bastidores aí nos dá um suporte maravilhoso. Gratidão mesmo, tá? Então, vamos passar para a nossa prece-encerramento. O tempo já está passando aqui. Bianca, minha querida, por favor. E só lembrando que tem uns avisinhos rápidos finais, tá, gente? Isso. Gratidão estarmos aqui, né, nessa manhã. Então vamos agradecer. Querido Deus, queremos nessa manhã, Senhor, te dar graças. Te dar graça por esse momento oportuno que unimos os nossos corações em tantas reflexões importantes. Essa busca incessante que cada um de nós traz de ser melhor, de sermos perfeitos, de sermos felizes. Gratidão, Pai, porque somos seus filhos, porque temos essa centelha divina dentro de cada um de nós e somos capazes, Senhor. Precisamos, como Jesus nos disse, colocar a nossa candeia no alto para que ela brilhe e possamos perceber o quanto de potencial temos para sermos melhores, para fazermos o bem, para caminharmos livres, alegres e felizes nesse caminho chamado vida. Que possamos abrir os nossos olhos às oportunidades benditas que aparecem na nossa frente para o nosso crescimento. Que possamos olhar para os desafios como uma escada capaz de nos levar a locais muito melhores, a atitudes muito melhores. Que possamos olhar a cada companheiro não como um rival, não como um adversário, mas como um amigo e um irmão a nos ensinar a sermos melhores. E que possamos nos olhar com mais gratidão, com mais compaixão, entendendo ainda a nossa realidade de infância espiritual. Gratidão, Senhor, por estarmos conectados espiritualmente e podemos nos sentir no salão do Jefa, emanando as nossas emoções e recebendo dessa espiritualidade amiga todas essas energias de bem que nos estimulam a coragem, nos estimulam a alegria, que renovam a nossa esperança, a certeza de que somos capazes e que iremos vencer todas as tribulações, dificuldades e desafios
da nossa caminhada. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, amigo Jesus, por essa presença tão constante em nossa vida. Abençoado seja o nosso domingo, abençoada seja a nossa semana e abençoada seja cada um desses irmãos que partilham conosco o Evangelho de domingo. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, Bianca, pela essa prece maravilhosa. Muito bom mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Que bom, estamos felizes de estarmos juntos aqui. Meus queridos, agora a hora dos nossos avisos, prometo ser breve. No próximo dia... Não, eu vou fazer o seguinte, como o evento da Mônica é antes, eu passo a palavra para você, Mônica. Boa! Até semana que vem o Sandro vai estar aqui, porque semana que vem quem não pode estar aqui sou eu, mas o Sandro vai lembrar vocês. Por favor, gente, se a gente quer que essa doutrina consoladora ela dê continuidade, precisamos estimular os nossos jovens. Então, o que acontece? Nossos queridos da mocidade, alguns tiveram oscilação no caminho, mas partilharam desse processo, e no dia 18 de dezembro, cai uma sexta-feira, estamos definindo ainda se será via YouTube, provavelmente vai acontecer simultâneo no Facebook e no YouTube, a palestra ao vivo e online da Mocidade Espírita do Jefa. O tema é Jovem pode ser médium? E eles vão falar da importância da mediunidade, o quanto ela afeta a nossa vida. A palestra está linda. Quem esteve aqui no ano passado, presencial, lá no Jefa, e assistiu a palestra deles presencial, não teve uma pessoa no salão que não estava chorando, tá? Eu não estou mentindo, eu não sei se tem alguém aqui que assistiu. E não vai ser diferente, porque eles estão fazendo um trabalho divino, lindo. Eles estão há 6 meses estudando. Então, somos nós que contribuímos para que eles percebam a importância do que eles estão fazendo e da continuidade. Então, é importante que a gente participe, é importante que a gente divulgue. Nós vamos fazer uma arte passando essas informações e a gente pede que vocês convidem outras pessoas, inclusive outros jovens, para assistir também, tá bom? Então, fica aí esse convite para todos vocês. Tá contigo, Sandro. Valeu, Mônica. Beleza. Então, dia 18, sexta-feira, 20 horas, palestra da nossa Mocidade Espírita. O evento que eu tenho para anunciar é domingo, dia 20, ou seja, 2 dias depois da palestra da Mocidade, dia 20, às 17 horas, o 35º seu, né, que é o Conselho Espírita de Unificação, né, que engloba aqui as cidades de São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, né, totalizando 8 casas espíritas. A gente vai fazer uma espécie de encontro, né, um encontro fraterno para encerrarmos as atividades do ano de 2020. Então, será aqui um grande encontro aqui na plataforma Zoom, da mesma forma que a gente faz o nosso estudo, realiza o nosso estudo do Evangelho, né? A gente vai compartilhar o link, então todos estão convidados. E a proposta desse encontro, meus irmãos, cada casa ficou responsável por trazer uma arte, seja uma música, seja um poema, seja qualquer tipo de dinâmica, né? Para apresentar, né? Para representar a tua casa em favor aí deste nosso encontro maravilhoso. Então, todos convidados aí, no próximo domingo eu prometo falar um pouquinho mais, com algumas coisas que já tiverem definidos, para vocês terem noção aí de como vai ser a dinâmica aí desse evento. Mas, desde já, convidamos a todos. É muito importante, né? O espírito Dr. Bezerra de Menezes, ele foi um dos idealizadores, né? Um dos tarefeiros, né? Que trabalharam muito nessa parte da unificação, né? Do movimento espírita, da própria doutrina, né? Essa necessidade de mantermos-nos
unidos em um só ideal. A realização de encontros como esse, com certeza, favorece, né, essa união, essa integração, essa confraternização entre as casas, o que é bastante importante, né? Então, o convite feito, dia 20, 17 horas, plataforma Zoom, será compartilhado aí o link. Nada mais para avisar, me despeço aqui com um fraternal abraço e profundamente agradecido pela participação e pela vibração de todos aqui. Que tenhamos um excelente domingo, uma excelente semana, que ela seja produtiva e abençoada por Deus, por Jesus e a espiritualidade amiga. Um abração. Bom domingo, gente. Bom domingo. Bom domingo. Beijão, pessoal. Final de semana. Bom domingo a todos. Bom domingo. Bom domingo a todos. Desculpa aí, mas a minha internet hoje estava péssima. Sem problema, minha amiga. Beijo. Mas captei bastante aprendizado. Obrigado. Valeu. Também, mas vai chegar um momento. Gratidão, Rosana. O nosso vídeo vai estar lá, né? Vai estar na página do Jefa. Quem quiser assistir, pode assistir depois. Kátia, muito obrigado, tá? Bom domingo para você também. Ela falando aqui no nosso bate-papo. Beijo, gente. Tchau, gente. Bom domingo.